sobre essa questão de viva o SUS, viva não sei o que, tem plano de saúde. Todo mundo usa SUS. Até quem fala mal usa o SUS e nem sabe. Tá faltando pensar um pouquinho mais, né, senhorita Jordana Totti? Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a Jojo Todinho e as opiniões dela sobre o SUS. Que mico foi esse que trouxe aí uma briga nas redes sociais? Foi um tanto de influenciador rebatendo as falas da Jojo Todinho em um podcast. Foi a Jojo Todinho também se defendendo depois de alfinetadas do próprio SUS. Eu já quero dar um spoiler aqui, tá, gente? Nós, Natália e Isadora, nesse canal defendemos o SUS. Pra sempre. Porque sempre. a gente gosta muito desse programa, porque já moramos fora, sabemos a realidade de outros países capitalistas de primeiro mundo, que tem muitas coisas superiores ao Brasil em termos econômicos, mas que não tem SUS, e a gente sabe a importância que o SUS tem. Então, se você não gosta do SUS, mesmo você achando que você não precisa dele, porque você é ignorante, porque você precisa, mesmo que você tenha um plano de saúde, talvez esse vídeo não seja pra você. A gente não precisa concordar em tudo, tá? Dá pra você simplesmente ir ver outro canal, ou ver outro vídeo desse canal que não seja tão enviesado, igual vocês mesmos falam. Mas assim, a Jojo Todinho é uma celebridade. A gente fala de celebridades. Nesse canal a gente fala de treta de celebridade. Isso é uma treta de celebridade. Então não tem porquê vocês ficarem com raiva. Mas a gente já tá deixando aqui claro que esse vídeo vai ter babação de ovo do SUS. É perfeito? Não. Mas é necessário. Então a gente vai falar um pouco sobre toda essa polêmica. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Vai seguir a gente também nas redes sociais, gente. A gente tem um contato por lá muito mais próximo. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, mas pra começar esse vídeo, a gente precisa falar sobre o que é o SUS, né? Só um pouquinho sobre o que é. O Sistema Único de Saúde é a denominação de Sistema Público de Saúde brasileiro criado pela Constituição Federal de 1988. O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde simples atendimento para avaliação de pressão arterial por meio da atenção primária até transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Então a maior falácia que uma pessoa pode ter é a seguinte: eu não uso o SUS. Ah, usa sim. É mentira, você usa sim, porque o SUS não é só a rede pública de saúde para as pessoas que você conhece que são mais carentes ou têm menos recursos financeiros que você. O SUS é muita coisa. Sabe esse japa que você come aí de R$500 todo dia em São Paulo? A vigilância sanitária é feita pelo SUS, então a gente só consegue sentar num restaurante porque foi aprovado pela vigilância sanitária, que é feita pelo Sistema Único de Saúde. Quando você liga pro SAMU, quem vem não é o Mater Dei de BH, não é o Hospital Albert Einstein de São Paulo, entendeu? É o SUS. Quando você tá bebendo sua aguinha tratada, quem que é? O SUS. Quando você tá, sei lá, precisando de uma vacina, eu sei que muita gente ficou com medo de virar jacaré, mas é o SUS. Todos nós, enquanto crianças ou pais de crianças, precisamos do SUS, porque até os 2 anos, todo o tratamento infantil de exames, exame do pezinho, todas as vacinas são fornecidas pelo SUS. Não tem como você ir em outro lugar. Então, assim, todos nós somos usuários do SUS, quer a gente queira ou não. Então, vamos primeiro ver o que a Jordana, Jojo Todinho, falou no podcast que deixou a galera aí ensandecida. Sou socialista. Eu chego na faculdade, tô de iPhone 16, eu falei, pô, eu quero ser socialista. Ah, porque eu vivo o MST, mas tá de Redley no pé, então não conta. As pessoas que muito falam sobre essa questão de viva o SUS, viva não sei o que, tem plano de saúde. Gente, a realidade é que tá todo mundo com dinheiro no bolso querendo mais que a sociedade se exploda. Então acorda pra vida. Até quando vai ficar nessa pendaíba aí de estar num BRT sendo assaltado? Chega no UPA 10 horas da manhã, sai 10 horas da noite, às vezes nem foi atendido. Eu entendo qual que é o ponto da Jojo, no sentido de que às vezes tem discursos tão assim, engessados, envelhecidos e repetidos, que papagaio também repete. Falar até papagaio fala. Então a gente também repete coisas que a gente escutou a vida inteira, sim, que são grandes espantalhos. Porque sim, são passivos de nossa crítica, porque a arrecadação dos nossos impostos enquanto sociedade é o que financia o SUS. Por exemplo, né, programas do governo como o SUS. Só que essas coisas que tipo assim, nossa, não sei o que, tá, hoje eu tenho plano de saúde e eu vejo, o SUS é uma merda. você usa o SUS, gata. Então assim, todo mundo usa o SUS tendo plano de saúde ou não. E as falas da Jojo não foram só, tipo assim, erradas na questão do SUS. Ela também fala, ai, socialista de iPhone. a gente vai explicar, a gente deixou pro final do vídeo por que essas falas... explicar. Gente, ninguém é obrigado a ser de direita, ninguém é obrigado a ser de esquerda, ninguém é obrigado a ser comunista, ninguém é obrigado a ser nada. O que a gente é obrigado a fazer pra não passar vergonha na internet pra milhões de pessoas é não falar bobagem. É exatamente, é estudar e saber do que você tá falando. Porque aí você estuda, você vê as coisas e fala, não, realmente, o meu espectro político é pra direita, eu identifico mais com eles. Sussa. Mas você tem que saber o que você tá falando. Você tá entendendo? Tipo Se assim, você mete socialista de iPhone, você não tá sabendo o que você tá falando. você não tá falando coisa correta.
Mas enfim, esses comentários da Jojo Todinho reverberaram na esfera, né, de todo mundo, e outras celebridades começaram a falar sobre o assunto. Uma das pessoas foi nosso colega Lucas Selfie. Outras pessoas também, como o Gil do Vigor e a Cariúcha, todas foram criticar a Jordana. Vamos dar uma olhada no que celebridades e influenciadores falaram. Aparentemente abrimos um bueiro, cara. Tem umas mensagens assim: ô Playboy, usa o SUS então, você. Primeiro, que a gente usa, você também usa, às vezes tem até nem saber. Mas se a questão é ir a um hospital público, já fui muito. Se precisar, vou, tranquilo. Graças a Deus hoje trabalho, consigo pagar um plano de saúde. Mas assim, o SUS, a gente não precisa necessariamente ir ao hospital público. Tem vários serviços que ele faz, talvez você nem saiba. Emergência, SAMU, ixi, deu ruim, pá! Quem que faz o resgate? De onde que é? Vigilância sanitária pro restaurantezinho que você come, sua churrascaria, seu japa, quem que faz? Vigilância em aeroportos, o que mais? Vacina, porra, vacina de Covid. Sei que tem uma galera que ficou com medo de virar jacaré e tal, mas vacina, como é que foi? Então assim, o SUS ele não é só o hospital público. A cirurgia do estômago não diminuiu só o tamanho da pessoa, não, como diminuiu também o cérebro dela. Viva o SUS! Nós dependemos do SUS pra quase tudo, não só pra saúde, sabia? Que até pra água que chega pra gente depende do SUS. O SUS, até os ricos dependem do SUS. A vacina vem do SUS. Transplantes de órgão vem do SUS. Eu defendo muito o SUS porque eu usei o SUS a minha vida inteira. Hoje eu tenho plano de saúde graças à emissora que eu trabalho. Mas a minha parentada, a minha irmã, ela quase morreu. Ela teve bronquite e foi o SUS que salvou ela. Viva o SUS sempre. A gente tem muito privilégio aqui no Brasil de ter o SUS, porque lá fora não tem SUS, não existe SUS. Para diabetes, temos o SUS, lá fora não tem. Tratamento para pessoas que convivem com HIV. As vacinas veio do SUS. Gente, o SUS salvou muita gente nessa pandemia. Todo mundo usou SUS. Pobre, preto, trabalhador, rico. O SUS, ele é necessário. Dar o meu ponto de vista. Por quê? Porque eu utilizei o SUS, gente, durante grande parte da minha vida, porque não tinha dinheiro para pagar um plano de saúde. Brasileiro que não tem dinheiro para poder pagar, inclusive, gente, quem tá mais velho, tem plano de saúde que tá custando mais do que um salário mínimo. Como é que a pessoa fica? Só que hoje eu tenho um plano de saúde e também tenho uma experiência nos Estados Unidos, onde eu pude perceber cada vez mais a importância de você ter saúde pública gratuita para as pessoas, minha gente. E aí você fala: nossa, é tão bom, o SUS vai usar. Não é isso, não é que o SUS é perfeito, inclusive a gente paga nossos impostos. Então você querer falar sobre a eficiência do SUS, sobre várias falhas que acontecem e cobrar, gente, de quem dirige o nosso país, tá certo, tá? Você tem que cobrar mesmo. Agora, anular a importância do SUS no nosso país, para vocês terem uma ideia, 7 em cada 10 brasileiros dependem exclusivamente do SUS, porque não pode pagar, minha gente. Isso dá mais de 150 milhões de pessoas. Só em 2024 o SUS bateu recorde, foram 13 milhões de cirurgias que foram realizadas. Ou seja, está funcionando. Tem muita falha? Tem, gente. Tem lugar que está lotado, que você vai passar horas e horas esperando uma consulta. Tem escassez de médicos, entendeu? Que você vai lá, não tem para lhe atender. Tem muita coisa falha. Mas também tem muitos locais que você vai e você consegue ser atendido com rapidez, com qualidade. Então não dá para falar que não tem. E outra coisa, nos Estados Unidos, gente, uma ambulância, você vai pegar uma ambulânciazinha, a conta vai vir desse tamanho que você fica assim, misericórdia, entendeu? Eu passei, foi uma emergênciazinha que eu tive uma crise de ansiedade, a conta chegou lá em casa, meu amor, 6 mil reais, 6 mil dólares. Entendeu? Seria 36 mil reais para pagar. Eu fui, misericórdia, graças a Deus eu tinha para pagar. E quem não tem, gente? Como é que fica? Se você não tem dinheiro para pagar um seguro saúde, como é que fica? Entendeu? Vai correr atrás? Precisou, graças a Deus, de um SAMU, você consegue ter, gente. Então não tem como dizer que não é necessário. Você tem todo o direito de cobrar para que seja eficiente, cobrar os seus impostos que você paga. Isso é o seu direito. Só que o SUS, gente, atende todas as pessoas no Brasil inteiro, salva diversas vidas. E aí você pode falar: ai, mas aconteceu. Gente, casos vão acontecer. É por isso que a gente está aqui para cobrar, para debater, para trazer, para colocar na mídia para que melhore. É porque assim, a Jojo Todinho agora tá ganhando muito espaço na mídia, principalmente por ela ter feito uma bariátrica, ter usado esses medicamentos emagrecedores que são aprovados pelo SUS. É muito interessante, tipo assim, ela fala muito, quando ela fez a resposta dela, ela falou muito de hipocrisia. Mas eu acho que a gente pode jogar isso pra ela, porque se ela usou várias das coisas do SUS, hipócritas não somos nós, né? E
pior é que, tipo assim, amiga, eu até entendo de onde ela vem, porque quem de nós nunca viu essa mesma fala que saiu da boca dela, sair da boca de um parente nosso? Várias vezes. Porque, tipo assim, todo mundo sabe repetir as coisas e a gente escuta durante 30 anos uma mesma narrativa e ela fica na nossa cabeça como uma verdade absoluta. Exato. Sendo que a gente convive com pessoas que a gente convive todos os dias que estão vivas por causa do SUS, entendeu? A gente Muitas pessoas que eu conheço. Muitas também Muitas que eu pessoas conheço. que eu amo estão vivas por causa do Sim, SUS. e a gente usa o SUS pra muito mais coisa do que, tipo, simplesmente... Ah, que eu tenho Unimed, então eu não uso SUS. Gata, você usa o SUS todos Você os usa dias, você não sempre. sabe. Você usa o SUS na hora que você gira a torneira pra beber água. É absurdo, assim, e as pessoas falam, tipo, ai, vocês estão falando de defender o SUS. Quando a gente fala de defender o SUS, a gente não tá falando que o SUS é perfeito. Ele precisa de adaptações. A gente tem que fazer críticas em alguns lugares, mas ele é essencial. Não dá pra dizer que ele não é necessário e que ele não salva milhões de vidas ao longo dos anos. Não dá pra gente nem cogitar a privatização da saúde, Não. porque você já viu como que é as coisas da saúde privatizadas em países de primeiro mundo? É o Luigi Mangione tendo aí que matar CEO, né, de saúde, porque a galera está morrendo sem poder trocar uma obturação. Morrendo de uma gripe, que vira pneumonia, porque não foi tratada direito, porque eles não podem ir pro hospital. E, gente, olha, é muito complicado. Vamos dar uma olhada agora no que outros influenciadores falaram, porque a internet toda tá falando sobre isso, porque a gente tem muitos seguidores, gente. Então ela vai falar uma coisa, vai reverberar em mais pessoas. Ao invés de vocês ficarem gastando as energias de vocês defendendo a cabeçuda de Ozempic, lá, analfabeta política, para pensar só um segundinho aqui, tá? A água encanada que chega na tua casa, que tu bebe, que tu lava esse seu cu cheio de sebo, água encanada que tu usa, que tu bebe, Sistema Único de Saúde, porra. Olhem, dá uma olhada. Ó, isso aqui é ainda a introdução de tudo que o SUS nos proporciona, porra. Que o Faustão, milionário do jeito que ele é, o transplante de coração que ele fez, foi pelo SUS, porque o SUS é para todos os brasileiros. E não brasileiro, porque até o gringo que vem pro Brasil e quebra uma porra de uma perna, ele pode chamar uma ambulância, ele pode ir pra uma emergência de um hospital. Mas toda e qualquer oportunidade que tem pra demonizar e desfazer do nosso Sistema Único de Saúde, que é referência no mundo inteiro, gente ignorante vai estar fazendo. Óbvio, preciso ressaltar, ele é perfeito? Não é perfeito. Que não, gente. Mas ele salva e já salvou muitas vidas. Infelizmente, em alguns lugares no Brasil, alguns municípios é extremamente sucateado. E isso se dá por conta da corrupção, do desvio de verbas. Polícia Federal faz operação contra prefeito de Sorocaba por desvio de recursos da saúde. Olha só. O prefeito TikTok, cara, que vocês estavam chupando outros dias atrás, ligado a esquema de desvio de recursos da saúde. Olha que loucura. E Sorocaba a saúde tá uma desgraça? Complicado, né? Complicado ter que vir aqui e falar o óbvio. Jojo Todinho é o maior exemplo do mundo onde a pessoa ficou rica e comprou tudo, cabelo, roupa, casa, menos educação. Não foi atrás de conhecimento. Não. Porque se tivesse ido, não estaria falando tanta barbaridade na internet. SUS é um direito universal. E tecnologia não tem nada a ver com ideologia, tá? Falar que a pessoa que tem plano de saúde não pode defender o SUS. Pelo contrário, só mostra que eu quero que todas as pessoas tenham o mesmo direito que eu, e tenham acesso à saúde. Porque a gente sabe que a gente vive num mundo desigual e que as pessoas não têm dinheiro, não têm acesso, que não sabem, não tem como acessar a saúde. E o SUS garante isso para ele. Ela precisa da ajuda do governo para sobreviver. E quando eu falo do SUS, não é só consulta, não. SUS está em todos os lugares. SUS é saneamento, é esgoto, é vacina, é distribuição gratuita de remédio. O SUS salva vidas. A Jojo Todinho, por exemplo, ela tem atualmente uma das maiores cabeças do Brasil. Um porongo gigante. E mesmo assim, só sai abobrinha de lá. Você só tá com essa cabeça gigante, só perdeu peso por causa do SUS, sabia? Foi ele quem permitiu, através da Anvisa, a comercialização de Ozempic no Brasil. A questão da bariátrica também, é o SUS quem faz essa supervisão. Vamos falar de SUS? Bora. Diga para mim, ele funciona? Funciona. E eu estou vivo graças ao SUS. Afinal de contas, eu sou uma pessoa vivendo com HIV, que faço todo o meu tratamento pelo SUS e nunca tive plano de saúde. Sim. Diga para mim há quanto tempo você está na fila do CISREG, aguardando por uma cirurgia? Quebrei meu tornozelo e foi uma cirurgia de emergência, então eu aguardei 10 dias. Centro cirúrgico de primeiro mundo. Diga para mim há quanto tempo você está aguardando um atendimento ou marcarem seu exame? A cada 6 meses eu tenho um retorno no médico que pede todos os exames. E se houver qualquer alteração, ele me encaminha para o especialista. Claro, tem muita gente, o Brasil é um país continental. Eu vou esperar aí uns 3, 4 meses, mas eu serei atendido por um especialista.
Diga para mim, há quanto tempo você está precisando, esperando por um laudo? Diga para mim. Eu tenho hérnia de disco, o meu médico me encaminhou para um ortopedista que pediu uma ressonância e eu esperei 4 meses para esse exame e o laudo. O meu amigo fez pelo plano e esperou 2. Será que você conseguiu aquele remédio que você muito precisa e não pode viver sem ele? A cada 2 meses eu vou até uma unidade básica de saúde, pego meus medicamentos e tomo todos os dias. E já são 6 anos fazendo tratamento e nunca fiquei sem. Oh, amores, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É como na faculdade. Tudo que eu aprendo ali tá maravilhoso. Destrincha aquele vadimeco. Artigo 5 da lei 1986 de 95. Será que tudo que tá ali dentro do artigo da Constituição vai se cumprir quando eu trabalhar aqui fora? Estudar mais, porque claramente você não sabe como funciona o SUS. Pegar a realidade de uma UPA e classificar um sistema complexo e completo com base nessa experiência é raso. Raso assim como você, raso assim como seus colegas do PL, que é o partido que mais votou pelo sucateamento do SUS, que mais barrou projetos de aumentar a arrecadação de dinheiro para investir no SUS. O SUS funciona e salva vidas de pessoas como a minha. Só que ele precisa de mais investimento. Para isso, a gente precisa de mais arrecadação. E os seus colegas foram as pessoas, os deputados e senadores que mais votaram contra. Se o SUS acaba hoje, daqui 2 anos eu morro. Então, lave sua boca para falar do sistema público brasileiro, que é referência mundial. O Reino Unido está colocando em prática agora o que os agentes de saúde fazem no Brasil. Você não sabe do que você está falando. Vamos falar de SUS? Opa, vamos? Eu amo essas pessoas que usam e comendo com dela. Estão conversando com ela. Sim. Diga para mim há quanto tempo você está na fila do CISREG aguardando por uma cirurgia? Nesse momento eu não tô na fila, mas o ano passado eu fiz 2 cirurgias pelo SUS. Uma para retirar a vesícula e a outra de vasectomia. Da retirada da vesícula eu devo ter ficado uns 6 meses aguardando depois que eu realizei todos os exames. Diga para mim há quanto tempo você está aguardando um atendimento ou marcarem seu exame? O ano retrasado eu rompi os ligamentos do pé esquerdo, fui a um atendimento de emergência e marcaram um especialista, um orto no caso, em mais ou menos uns 7 dias. Realizei todos os exames pelo SUS, em torno de 4 meses mais ou menos, eu já estava fazendo fisioterapia também pelo SUS. Há quanto tempo você está precisando, esperando por um laudo? Os laudos dos exames demoravam em torno de 7 a 10 dias mais ou menos. Será que você conseguiu aquele remédio que você muito precisa e não pode viver sem ele? Normalmente, após uma consulta, basta você levar a receita médica a uma farmácia do estado que os medicamentos são entregues imediatamente. Eu não faço uso de medicamento contínuo, mas o meu irmão faz. Ele tem diabetes do tipo 1. E ele pega todos os medicamentos e equipamentos necessários para o controle do diabetes gratuitamente, regularmente pelo SUS, sem nenhum atraso. Se ele fosse comprar esses mesmos medicamentos e equipamentos numa farmácia particular, ele gastaria em torno de R$1.000 por mês. Como ele pega desde 2007, durante todo esse período ele já economizou mais de R$200 mil. Você é tão perfeito assim, você é maravilhoso assim, tá fazendo o que com plano de saúde? Não, eu não tenho plano de saúde. Quem diz muito e defende, não faz uso. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. O SUS é muito mais amplo do que ir a uma consulta, pegar um medicamento ou fazer uma cirurgia. Se você vai a um restaurante, o SUS passou por ali, vigilância sanitária. Se você tem saneamento básico, água encanada em casa, tem um dedinho do SUS. Imunização, vacinação, controle de zoonoses, combate à dengue, enfim, todos nós usamos o SUS, mesmo quem tem plano de saúde. Todos nós usamos o SUS, pelo amor de Deus, inclusive. Vamos parar com esse negócio de que, isso é uma coisa que me dá tanta raiva. Quem defende não usa. Ninguém tá defendendo no sentido de romantizar, até porque os problemas que o SUS enfrenta é a falta de subsídio. Tem pouco enfermeiro, tem pouco médico. E não só médico, vamos falar também das pessoas que mais nos ajudam depois que a gente faz uma operação, que eu sei que eu já vi isso na minha pele, na minha casa, que são os auxiliares de enfermagem, que são essas pessoas incríveis que salvam os pacientes todos os dias ali no pega pra capar, na hora de dar banho, na hora de pegar uma pessoa que tá ali na cama impossibilitada, quem tá ali todos os dias. E esses profissionais, além de não valorizados, eles estão precisando de melhores oportunidades que às vezes o SUS, por causa da falta de subsídio, de sucateamento, realmente às vezes não fornecem, e todos nós precisamos do SUS, todos nós usamos vez ou outra, mesmo que a gente tenha plano de saúde, pra ir atrás de uma vacina, pra ir atrás de uma emergência. Então realmente tem muitos problemas, mas todos nós
nós somos privilegiados de ter um sistema bom como esse num país cheio de problema e continental igual o Brasil, porque todo mundo de países, até de primeiro mundo, quando a gente fala do SUS, eu sei porque eu saí com americanos esse final de semana e eu sei o que eu ouvi. Todos elogiaram o SUS. Todos falam tipo assim, nossa, mas se você ficar doente, você pode ir pro hospital sem pagar nada? Como assim? Não faz sentido. Pra gente, a gente vai gastar muito dinheiro. Vamos até olhar aqui uma outra influenciadora que trouxe muitos fatos e muitos números pra rebater também todas essas coisas e essas falácias contra o SUS, igual a gente falou, gente. Você não precisa romantizar o SUS. Você pode ainda saber tudo o que a gente tá te falando nesse vídeo, procurar informações por si próprio e ainda assim ser a favor da privatização do setor de saúde no Brasil. Só não fale bobagem. Só não fale burrice, entendeu? Só não fale, tipo, eu não uso o SUS, porque se você é brasileiro e você mora aqui, você usa. Sabia que o SUS salva milhares de vidas por ano? E não só isso, amor, que eu, inclusive, sou a prova viva de que existe SUS e que funciona. Porque se hoje eu tô aqui é por conta do SUS. Sabe quantas vezes eu tive acesso a convênio médico durante toda a minha vida? Uma única vez e através de uma empresa. Porque pagar no particular parece absurdo, né? Mas é que pra mim, eu não sei da sua realidade, tirar R$400 é muita coisa pra pagar um convênio. Isso falando um convênio bem peba, tá? Porque se você for pra um convênio bom que você paga 3, 4 mil reais, eu não sei se você sabe, mas é que foge da realidade do brasileiro e que a gente só consegue ter acesso a esses convênios através de uma empresa. Ou seja, doando nosso sangue, nosso trabalho, tudo isso ali. E no final das contas, ainda não aceita tudo. E que às vezes, até pra fazer uma cirurgia, uma coisa absurda, sabia que o convênio não cobre, menina? E inclusive você não consegue pegar medicamentos através dele. E que eu estou viva hoje, tirando todos os diagnósticos que eu já tive. Endometriose, depressão, ansiedade, TDAH, tudo isso incluindo os medicamentos que eu pegava. Foram tudo através do SUS. Não só isso. Quando eu era criança, acredita que o médico falou pra minha mãe que talvez eu tivesse meningite? Sim, também. Novamente, todo o meu tratamento foi feito através do SUS. Já tive hernia umbilical, também mesma coisa, tá? Minha irmã também já teve. Cirurgia através do SUS. Existem pessoas que estão vivas hoje por conta dessa instituição. O peso que o SUS tem no nosso país é enorme. E se você não consegue ver através do seu mundo bolha, eu acho que o problema na verdade está em você e não no SUS. Não é porque em uma vez não funcionou para você ou porque demora, não sei se você sabe, mas é uma coisa pública que precisa de um certo investimento ali, que não vai funcionar para ninguém, amor. O SUS funciona. Inclusive, em situações de emergência, você consegue passar na frente rapidinho. E aí, como se já não bastasse, eu vou trazer algumas outras informações só pra você aquietar o facho. Você sabia que de 98,2% das gestantes do nosso país, 66,2% desse total aqui fez todas as consultas de pré-natal através do SUS. Outra informação que você não sabia, que eu acho que você não lembra, você era muito neném na época, né? Sabia que crianças de até 2 anos de idade, tem todas as vacinas cobertas pelo SUS, incluindo exames como o teste do pezinho, da orelha, conhece? Não lembra, né? Pois é, dos olhos, não só isso, vacinas como poliomielite, hepatite A e B, cachumba, tétano, coqueluche, e eu poderia passar o dia todo falando diversas vacinas, incluindo a do Covid, que salvou aí milhões de vidas. Mas, se não é o suficiente, eu te trago outras 2 informações. 66,4% da população que tiveram um diagnóstico de hipertensão foi através do SUS, incluindo o medicamento gratuito também que o SUS entrega para essas pessoas. E só pra gente finalizar, você sabia uma outra informação? O SAMU, só nos últimos 12 meses, atendeu 76,1% dessas pessoas e que essa galera foi para um hospital público e para o SUS, que provavelmente estão vivas por conta do SUS. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu acho que depois de toda essa informação, a gente já tá ficando redundante. Não tem mais o que a gente fazer, o que a gente falar. Vou deixar aqui também a propaganda da Cariúcha, porque como ela comeu o cu da Jojo Todinho, se tornou essa força antagonística, o Sistema Único de Saúde chamou ela pra ser a garota propaganda dessa coisa aí, pra dissolver todas as falácias que a gente replicou a vida inteira. Ai, porque o SUS é muito ruim. Ai, eu nem uso o SUS. Ai, porque o SUS não presta. Ai, só fala bem do SUS quem não usa. Ai, todo mundo usa SUS. Até quem fala mal usa o SUS e nem sabe. Bebeu água tratada hoje, bebê? Usou o SUS. Quem é que fiscaliza a qualidade da água? É o SUS, amor. Foi viajar, precisou de vacina? A vacina é gratuita e aplicada nos postos. Vai lá bater o carimbo, bebê. Comeu no restaurante ou na lanchonete da esquina? É o SUS de novo, bebê. É o SUS que fiscaliza para não ter bactéria no seu PF.
Comprou alimento no mercado? Usou o SUS, sim. A vigilância sanitária tá de olho na procedência e na validade em tudo. Fez a unha, o cabelo, usou o alicate, tem estufa para esterilizar? É norma do SUS, bebê. Então assim, ó, o SUS tá em todo lugar. Tá na prevenção, na fiscalização, no cuidado com a saúde. Mesmo quando você finge que não vê. Gostou? Então valoriza, defenda, compartilhe. O SUS é necessário pra caramba. O SUS é Brasil pra caramba. Eu também já repliquei isso quando era mais nova. Eu também. Quem nunca? Quem nunca O falou SUS é uma isso, merda. gente? Eu não uso SUS, graças a Deus, mas imagina, nos trabalhos na nossa casa, não sei o quê, eles usam SUS. Coitados. Coitado de mim pela minha ignorância, que foi passada geracionalmente, porque o brasileiro é ignorante por natureza, infelizmente. E a gente é refém de um sistema de educação que perpetua a nossa ignorância, não promovendo políticas públicas pra melhorar o nosso ensino, pra gente aprender as coisas certas. Agora a gente vai fechar com isso, né? Se não, uma coisinha certa aí. Exatamente. Que a gente também já replicou. Você já falou socialista, já falou alguma vez? Já falei. Eu também já falei. Só que, gente, é uma falácia tão grande. A gente escuta tio, a gente escuta família, a gente escuta várias pessoas Primos, falando. amigos. Todo mundo falando sobre isso. Só que, gente, pelo amor de Deus, pare de replicar hoje que socialista de iPhone é errado e é hipocrisia. Vamos entender por quê? Sou socialista. Eu chego na faculdade, tô de iPhone 16. Eu falei, pô, eu quero ser socialista. Vamos lá, Jordana Todd. Primeira coisa. Primeiro, você não vive numa sociedade socialista. Não. Segundo, o iPhone 16 é bem de consumo. Socialismo nenhum proíbe você a ter acesso a qualquer tipo de bem de consumo. O que acontece muitas vezes em sociedades socialistas é que esses bens de consumo não chegam nessa sociedade, muitas vezes por conta do embargo promovido, que essas empresas elas não conseguem entrar no mercado. Mas, por exemplo, se eu tenho um iPhone 16 e eu quiser levar para qualquer país socialista e tiver alguém lá com condições de comprar, eu posso vender. Agora, Apple, aí a gente está falando de meio de produção. É isso que é para ser socializado, não é o iPhone 16 que é bem de consumo. Tá faltando pensar um pouquinho mais, né, senhorita Jordana Todd? Exatamente. Só pra vocês entenderem, por exemplo, uma viagem até a Disney, bem de consumo. A empresa Disney, meio de produção. Carros da Ferrari, bem de consumo. A Ferrari empresa, meio de produção. Entendeu? Então, assim, o iPhone é bem de consumo. A Apple é meio de produção. Então, na política socialista, que se torna eventualmente comunista, é isso que os revolucionários pregam pra ser socializado, tá? Você não precisa concordar. Eu só estou falando o que é um fato. Não precisa concordar, Então, pode tipo, continuar discordando, mas para de falar o socialista de iPhone, porque tá errado. Só isso. Pode continuar discordando, mas tá tranquilo. Agora é isso, gente. Viva o SUS e é isso. Vai seguir a gente nas redes sociais. Tudo sempre. Um beijo. Tchau.